Falaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente também lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom, tem bastante notícia importante para trazer para vocês, ainda no que tange esse assunto, o Vasco virar uma SAF e uma clube empresa. Pelo que tudo indica, vai se acontecer mesmo. E como eu falei no vídeo anterior, quem não assistiu, assiste, que lá eu trouxe bastante informação, e você não ficar meio perdidão aqui. O Vasco deve sim virar uma sociedade anônima do futebol e ter com isso a possibilidade de receber investimento estrangeiro ou até mesmo ter o seu futebol, que deve ser desmembrado da parte associativa, né? Piscinas, sedes, etc., comprado parcialmente ou até mesmo na sua integralidade. É isso mesmo, porque o Globoesporte.com teve acesso a um documento que foi entregue ontem ao Conselho Deliberativo do Vasco e também ao Conselho de Beneméritos. Antes de eu entrar nesse documento que o presidente Jorge Salgado entregou e tem alguns detalhes ali, eu gostaria de repercutir com vocês aqui uma matéria feita hoje pelo Estadão, que é um dos principais veículos paulistas e tem muita credibilidade. Pois bem, o Paulo Guedes, no dia 20 de novembro, estamos fazendo 10 dias disso hoje, disse que numa comitiva do presidente Jair Bolsonaro lá para os Emirados Árabes, os árabes informaram que iriam comprar 2 clubes no Brasil. Pelo menos esse era o desejo deles. Eles estariam vindo ao Brasil para fazer investimentos, não apenas no futebol, como também de infraestrutura. E já desde 2019 tem aquela situação que a gente escuta que o Tamim Bin Hamad, ele se diz ser vascaíno, teria se apaixonado pelo Vasco lá naquele Mundial de Clubes de 2000, que foi no Maracanã. O Vasco perdeu a final para o Corinthians e o Vasco tinha aquele timaço comandado por Romário e Edmundo. Edmundo faz um golaço, inclusive, contra o Manchester United na semifinal do Mundial. E eu vou trazer para vocês aqui 2 depoimentos importantes de 2 pessoas que trabalharam por muito tempo lá nos Emirados Árabes. Sebastião Lazzaroni confirmou, e olha que ele trabalhou lá de 2008 a 2016, de que o Tamim Bin Hamad é vascaíno. Isso é a informação que circula, inclusive, por lá. E na visão dele, esses 2 clubes que têm maior possibilidade de receber o investimento seriam o Vasco e o Cruzeiro. E logo em seguida eu vou trazer para vocês um depoimento do René Simões, que também acredita que eles devem comprar grandes clubes aqui no Brasil. Na visão do René Simões, ele indica o São Paulo, o Santos e o Cruzeiro. E a matéria deixa bem clara, e também o que diz o próprio René Simões e o Sebastião Lazzaroni, que eles não têm intenção de pegar uma equipe média, por exemplo, o que fez o Red Bull Bragantino. Pegou uma equipe pequena ali de São Paulo, local, e aí pegou na segunda divisão e foi, mudou escudo, etc. A ideia deles é pegar um time de camisa e uma coisa para investimento para ontem, para ganhar título, é para ser campeão. Não é essa coisa de médio e longo prazo, não. Até porque, agora falando já, abrangendo um pouco mais o tema, por que esses árabes teriam interesse em investimento no futebol? Seria até, de uma certa forma, uma estratégia política. A visão deles é melhorar a imagem deles no mundo. A imagem dos Emirados Árabes e daquele mundo árabe de uma maneira geral, aqueles regimes centralizadores e ditatoriais. Então eles veem no futebol uma possibilidade de melhorarem a imagem deles no mundo. Isso, por exemplo, aconteceu com o Roman Abramovich, que comprou o Chelsea. A gente sabe toda a imagem que o mundo tinha da Rússia, e após eles investirem muito pesado ali no Chelsea, no futebol, a imagem do Roman Abramovich, que obviamente é ligado à Rússia, deu uma clareada e uma melhorada pelo investimento no futebol. Eles acreditam que o futebol tem esse poder. Para isso, gostariam de pegar uma equipe de camisa, de peso, para poder fazer isso. E agora eu vou dar 2 exemplos aqui de 2 países ali da região árabe que já fazem investimento muito pesado no futebol. Um é o Catar e o outro é os Emirados Árabes. Manchester City foi comprado em 2008 pelos Emirados Árabes e já em 2011 o Paris Saint-Germain foi comprado pelo Catar, que é o grupo do Tamim Bin Hamad, que se diz inclusive
vascaíno. Então esses dois países devem vir ao Brasil e começar a fazer esses investimentos. Então estou trazendo dois players gigantes do mercado daquela região que já fazem grandes negócios. Um comprou o Paris Saint-Germain e outro comprou o Manchester City. E inclusive, posteriormente, criaram o Grupo City. Após ter comprado o Manchester City e fazer um bom trabalho, agora existe o Grupo City, que eles são dono de várias equipes no futebol sul-americano e europeu. Inclusive, recentemente, o Vasco fez muitos negócios com o Grupo City. Já até começa a minha parabólicazinha aqui a apitar que tem uma possibilidade do Vasco, se caso resolver vender mesmo seu futebol, num percentual ou total, que tem um relacionamento já mais próximo com o Grupo City. Inclusive, informação que circula de que o Carlos Leite seria um dos representantes do Grupo City no Brasil. Eles já administram vários clubes, como por exemplo, o próprio clube que joga hoje, o Thales Magno nos Estados Unidos, que é o New York City. Beleza? Por outro lado, lá do Catar, a gente tem essa informação de que o Tamim Bin Hamad, que é um dos donos do Paris Saint-Germain, é vascaíno. Então, nessa situação, o Vasco seria um dos favoritos aí para ser de fato comprado. Talvez, por isso, a diretoria do Vasco esteja acelerando essa SAF, uma reunião que teria lá no mês de março para discutir a passagem do novo estatuto. A galera tá acelerando agora para poder criar logo a SAF e o Vasco se colocar à disposição. Me parece que deve ter alguma coisa de bastidor que a gente não sabe, já deve ter acontecido algum tipo de ponte e aí eles têm interesse. Então, ó, correndo, o próprio Cruzeiro acabou de virar SAF. Então essas são as informações que o Estadão apurou. A matéria está muito interessante, então vocês podem inclusive jogar aí no Google aí, Estadão, clubes árabes, que vocês vão achar a matéria e você lê na íntegra, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui o depoimento primeiro do Sebastião Lazzaroni e logo em seguida do René Simões, beleza? Antes, rapidinho, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, está chegando já o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Você que quiser concorrer, é só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar lá no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tem Champions League chegando aí. Tá finalizando o Campeonato Brasileiro da Série A. Então faça as suas apostas e, claro, participa do nosso sorteio. Vou deixar com vocês agora. Primeiro, o depoimento do Sebastião Lazzaroni e logo em seguida do René Simões. A família real adora futebol. O Sheik, pelo que sei, é vascaíno. Acho que o Vasco e o Cruzeiro são alguns clubes que poderiam despertar o interesse deles no momento. Se eu conheço um pouco da personalidade do Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani e de outros membros da família real, eles vão investir em um clube grande. Querem ganhar, não querem projeto para 5 anos. Tem de ser um clube com repercussão internacional. Na França, por exemplo, eles foram em cima de uma equipe de porte local, o Paris Saint-Germain, buscando justamente títulos e conquistas internacionais, disse René Simões ao Estadão. Bom, galera, e para finalizar esse tema, o Globoesporte.com, como eu falei lá no começo do vídeo, teve acesso ao documento que foi entregue do presidente Jorge Salgado aos poderes do Vasco, Conselho Deliberativo e Conselho de Beneméritos, e ali ele diz um pouco das intenções e o que deve ocorrer nos próximos passos. Eu vou ler para vocês agora o documento que teve acesso ao Globoesporte.com. Confere aí. O Vasco poderia emitir debêntures do futebol, um título de dívida, mecanismo que permitiria ao clube captar dinheiro no mercado financeiro com juros mais baixos do que os disponíveis no momento. O Vasco poderia vender parte desta empresa, da SAF, para terceiros. No documento, a diretoria menciona a entrada de novos acionistas, sem citar valores ou percentuais envolvidos na operação. Em tentativa de evitar a rejeição antecipada de conselheiros, a diretoria do Vasco cita que imóveis históricos, especificamente sede náutica da Lagoa, sede do Calabouço e São Januário, seriam mantidos sobre propriedade da Associação Civil, o Clube de Regatas Vasco da Gama. A SAF
receberia todos os ativos do futebol cruzmaltino, direitos comerciais, contrato de jogadores profissionais e etc. O clube empresa seria administrado inicialmente pela própria associação do Clube de Regatas Vasco da Gama e só teria a participação de algum terceiro, no caso de venda parcial ou total. Bom, como eu disse para vocês, está dentro da matéria com o Globoesporte.com que o Vasco tem a possibilidade de emitir debêntures e com isso poder receber investimento de fora. Você compra ali ações e passa a ter sociedade com o clube e recebe ali lucros e dividendos do clube. Por outro lado, existe a possibilidade de vender o futebol do Vasco parcialmente ou total, pelo menos é o que está escrito dentro da matéria que diz o Globoesporte.com. Eles já deixaram amarrado que São Januário, Sede Náutica da Lagoa, Calabouço, coisas que pertencem ao Vasco do patrimônio do clube, fica isolado e não tem nenhuma possibilidade disso ser vendido ou coisa do tipo. O que estaria sendo negociado seria o departamento de futebol, contratos comerciais, receitas oriundas do futebol, contratos de jogadores, a pasta de futebol. Existiria uma divisão do clube social, né, piscina e etc, do departamento de futebol. Ou seja, se o Vasco tá nesse desespero todo aí, inclusive a diretoria do Vasco faz uma merda e uma cagada atrás da outra. A forma como eles se comunicam é horrível. O Vasco fez um vídeo todo correndo, sem explicar, dar mais detalhes ao pessoal do que se trata essa questão da SAF, é algo muito novo, poucos clubes estão começando a aderir a esse processo, e o presidente Jorge Salgado bate um papo com um torcedor ali e fala que está encaminhando essa situação da SAF, que o Vasco pode receber alguns tipos de investimento. Ou seja, o Vasco peca demais. É muito tardio, o Vasco já tem que vir a público e explicar melhor logo essa situação. Então vamos aguardar. Devemos ver, pelo que eu estou percebendo aí na urgência, de que nesse mês de dezembro que se avizinha, eles devem acelerar e passar essa situação dentro do Conselho Deliberativo do Vasco, beleza? Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você é a favor de ser vendido parcialmente ou totalmente o futebol do Vasco? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já falei que eu não sou contra, a questão é para quem? Grupo City, o Grupo Qatar lá que comprou o Paris Saint-Germain, meu irmão, leva pra ontem. Vou ficar super feliz, vou cantar aqui Rebi, Habib, trazendo um monte de jogador, Vasco campeão de Libertadores, brasileiro, sul-americano, Raico, Esparta. Beleza, agora, não dá pra fazer igual o Figueirense fez. Passaram o clube lá, salvo engano, pra um grupo chamado de Elefante e deu-lhe uma cagada completa. O Figueirense quase faliu, tiveram que pegar o clube de volta, abriram recuperação judicial, uma confusão dos diabos. Isso aí não, pelo amor de Deus. Agora, um grupo do tamanho do Grupo City ou do Grupo do Qatar, meu amigo, pra ontem. Eu quero é gritar gol e ser campeão. Mas enfim, o tema é polêmico, tem várias opiniões sobre o tema e eu quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Logo mais, eu chego aí com mais informações, beleza? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para geral, que é um tema importante para as pessoas entenderem um pouco mais do que tá rolando. E você que ainda não é inscrito lá no Futebolaço Podcast, já se inscreve lá, que tem muita resenha bacana, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, mas tamo junto, valeu!